Voltamos com o varejista e agora o papo é tecnologia, ou seja, soluções inteligentes para o varejo e, claro, alguns outros setores também serem mais eficientes nas suas operações. Quer dizer, na última linha dá mais resultado. Esse resultado financeiro de última linha ele é importante. A gente tem uma primeira visão muitas vezes, o empresário tem uma visão algumas vezes, poxa vida, será que é caro eu fazer uma implantação de um software? Será que é caro eu colocar uma tecnologia nova na minha empresa, uma automação? E esse caro, muitas vezes, é numa primeira linha, vamos colocar assim, ou num primeiro período, mas lá na frente, quando você vai lá para a última linha, o custo, na verdade, a despesa que você tem com uma ineficiência operacional, lá na frente pode fazer toda a diferença. E eu trouxe aqui Guilherme Werneck, que é CEO da Mock, para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, obrigado pela sua presença, por estar aqui no Varejista com a gente. Muito obrigado, Ari. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom. Me fala uma coisa, vamos começar daí, assim, dessa introdução que eu fiz. O empresário hoje tem noção do que é investir em tecnologia? Claro que daqui a pouco a gente especifica um pouco dos trabalhos que você faz, mas pensando em tecnologia como um todo, o empresário tem noção do quanto custa esse investimento, quanto volta para ele essa questão de eficiência e ineficiência que eu acabei de citar? Nem sempre fica claro, né? Nem sempre fica claro. Na verdade, as dores operacionais, elas são muito óbvias, né? Elas são muito notadas, etc. O custo de implantação, né? O custo de compra, o custo de custeio da mensal das ferramentas fica muito óbvio, mas o retorno especificamente, às vezes o empresário não consegue medir. E essa é um ponto que a gente bate permanentemente, né? Porque uma das coisas mais difíceis hoje para o empresário, e me coloco até também como empresário que sou, é a gente conseguir descobrir qual é o custo da nossa ineficiência. Uhum. Né? Porque o que a gente perde, né? Ou o que a gente deixa de ganhar em trabalhos mal feitos, em rotinas, processos mal preparados, equipes mal treinadas, né? Enfim, então é necessário demais, né, que se calcule o ROI desses investimentos todos a fundo, né, para você conseguir ter um bom retorno, né, dos investimentos em tecnologia que se faz. Né? E principalmente, não ir em qualquer onda. Né? O que a minha operação está precisando? Né, e você ir efetivamente naquilo que mais agride o seu resultado. Eu acho que esse é o ponto principal. Ele é o ponto principal, sem dúvida, entendi perfeitamente sua resposta, mas assim, até que ponto o empresário hoje, pelo que você trabalha com a sua empresa, prestando serviço para o varejo e para a logística, que são os seus dois carros-chefe, até que ponto o empresário tem essa consciência na prática? Eu acredito que o empresário ele não tem a consciência clara de que o retorno que ele está fazendo com tecnologia retorna. Né? E acho que todo prestador de serviço de tecnologia precisa ajudar o empresário a fazer essa mensuração. Uhum. Né? Porque no fim do dia, tudo que se quer é ser mais eficiente. Né? Tudo que se quer é aumentar os resultados, tudo que se quer é tirar mais da sua equipe e de toda a sua infraestrutura. Então, é um trabalho permanente, né, de todo prestador de serviço de tecnologia, ajudá-lo a fazer. E consegue, né? E consegue efetivamente a fazer essa comprovação. Né? Quais hoje você entende que são os principais serviços que você, pela Mock, coloca para o varejo, por exemplo? A gente já fala de logística. Para o varejo, por exemplo, quais são os softwares hoje que fazem mais sentido para o varejista? Olha, pensando no varejo, vamos pensar na operação de loja. Né? As lojas operam com uma equipe reduzida, né? E você tem que fazer com que essa equipe consiga, sem atrapalhar o processo comercial, para o qual ela está ali, né, disponível, com que ela faça toda a rotina operacional necessária para fazer a loja rodar. Então ela tem que fazer inventário, ela tem que fazer precificação, ela tem que fazer VM, ela tem que fazer uma delivery, ela tem que fazer picking, ela tem que fazer uma série de processos, né, que não são diretamente relacionados à venda, né, sem que isso interfira. Então é exatamente aí que a Mock vai ajudar. Né, a fazer com que a operação rode de uma forma bem suave, bem azeitada, através de ferramentas eficientes, que consiga tirar pouco tempo dessa equipe. Né, todo o tempo que ela dedicar vai ser feito com muita eficiência, para que ela consiga, nos momentos críticos de receber um cliente, de estar no provador, no momento de decisão de compra, na hora do check-out ágil, ela está disponível para o atendimento. Né, então, as rotinas todas operacionais, que às vezes não são diretamente relacionadas à venda, né, elas têm que ser mais eficientes e mais suaves para a equipe
e tornar imperceptível para quem está fazendo o processo de compra. Você consegue me dar algum exemplo de varejo? Sem dúvida. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar aqui um varejo alimentar. Né? No varejo alimentar, a questão de precificação. Preço errado na gôndola. Né? Se a pessoa, o cliente vai na gôndola, tem um preço, chega no caixa, está outro. Né? O trabalho de você fazer essa verificação, né, em todo o seu mercado, né? Estamos falando de varejo alimentar, sim, sim. É um trabalho enorme, né? É um trabalho que demanda muito tempo. Então, como fazer isso com mais eficiência para que você não cause para o seu cliente o desconforto de uma divergência de preço entre gôndola e caixa? Né? A mesma coisa, uma quebra de gôndola. Né? E como é que você faz isso? Só para deixar para o pessoal claro, assim. Olha, que tipo de serviço, ou que tipo de solução, melhor dizendo, né? Que tipo de solução acontece para esse exemplo do varejo alimentar que você falou? Vamos lá. Esse processo, a BOC lançou recentemente, nesse mês de agosto, uma ferramenta chamada MOC Smart Scan, né, que utiliza inteligência artificial e realidade aumentada para dar eficiência à equipe de operações. No caso específico, por exemplo, de preço, com um simples telefone celular, um smartphone, não precisa de um coletor, você consegue, ao passar o telefone pela gôndola, ele vai lendo as etiquetas de preço e, naturalmente, ele já abastecido, né, do preço que está no seu PDV, ele simplesmente vai estourando umas bolhas na tela do telefone dizendo esse preço está certo, esse preço está errado, esse preço está certo, esse preço está errado. Coisas que hoje, com o coletor, você tem uma tarefa repetitiva e demorada, ele vai simplesmente navegando pela gôndola e vai vendo os preços subindo certo ou errado, né, dando uma experiência de uso muito tranquila. E mais rapidez também. Muita rapidez. Qual é o aparelho que todo mundo tem uma intimidade máxima? É com o seu celular. Né? E não é diferente para todas as pessoas que trabalham na operação do varejo. Né? Se você vai fazer numa operação no varejo de farma, né, de preço, temos exatamente o mesmo problema. Mas se você vai fazer um recebimento, né, que chegou de uma distribuidora, que chegou do seu próprio CD, aquela caixa toda sortida de medicamentos, um trabalho louco. Como você conseguir fazer uma leitura com agilidade, com velocidade, acuracidade, né, para que você não tenha perdas, você identifique desvios, para você qualquer problema que vá te causar desabastecimento da loja ou perda efetiva. Então são ferramentas de eficiência, né, para que o colaborador consiga produzir muito, né, e reduzir as suas perdas, né, principalmente, com um mínimo de dificuldade, né, do onboarding dele na plataforma, porque usa um celular puro e simples, como que todos nós temos no bolso. Quanto mais a gente simplifica essa solução, no sentido do usuário entender o que ele tem que fazer de maneira rápida e solucionando um possível problema, melhor. Só que quando as pessoas olham essa solução pronta, é muito fácil. Agora, a elaboração dessa solução, para ela ser tão intuitiva, tão simples, chegar na ponta, por exemplo, de uma pessoa que trabalha dentro do estoque de um supermercado, aí é um trabalho por trás da solução que ninguém enxerga, muito robusto, né? Sem dúvida, mas nós nós da MOC, né, como uma ferramenta SaaS, ou seja, por assinatura, já pré-pronta, né, o tempo de rollout disso, né, de você colocar rodando na tua operação, ele é muito reduzido. Porque o que a gente precisa, né, o que é necessário para que ele consiga fazer essa verificação é a sua tabela de preço, é o seu sortimento, é aquele pedido, é aquele informe de recebimento, né, aquele manifesto de carga que chegou no seu CD. Então, com o consumo de algumas APIs, etc., essa informação que a empresa normalmente já possui em formato eletrônico, ela simplesmente carrega no smartphone do seu time, né, para que ele possa fazer todas essas rotinas dentro de um mesmo app. Né? Então, a questão da eficiência de você usar um app só, num aparelho simples, que ele já tem intimidade. O outro ponto relevante demais é a rotatividade da mão de obra do varejo. Né? Sim. Então, o turnover é muito alto. Enorme. É o tempo que se demora para treinar essa equipe, né, para você, como você consegue dar para ele uma ferramenta que ele tenha um engajamento rápido, né, com um treinamento mínimo, né, e que consiga efetivamente entrar dentro do processo que a empresa quer que ele faça. Né? Então, é você conseguir efetivamente dar uma usabilidade mais do que qualquer outra coisa para o seu colaborador.
Porque senão a dificuldade, né, do processo de entrada e adesão até a ferramenta E é muito grande. vocês também trabalham com esse tipo de treinamento. Então, você coloca uma ferramenta na mão de um varejista, por Sim. exemplo, e a sua empresa vai lá e também treina os funcionários para usarem essa tecnologia, ou não? Sem dúvida, a gente faz uma capacitação, dependendo naturalmente da dimensão do varejista, né? A gente está acostumado a trabalhar com varejistas de todos os portes, inclusive os muito grandes. E normalmente a gente treina treinadores, né? A gente capacita multiplicadores que vão fazer essa difusão do conhecimento dentro da organização. Mas, de uma forma geral, a gente vai direto nos formadores de opinião, nos regionais, etc. E esses regionais são os responsáveis por repassar isso para a ponta. Né? Porque nas centenas de lojas, né, e nos milhares de lojas, não dá para a gente chegar até a ponta. Mas a dificuldade da adesão é mínima. E você mencionou também a área da logística, né? Que é uma área que vocês trabalham bastante, que a logística serve muito o varejo, né? Na logística, qual que é a principal linha que vocês adotam, as principais soluções que vocês têm para a área de logística? Perfeito. A questão dessa ferramenta de scan, né, que nós trouxemos dentro do MOC, ela tem uma capacidade de leitura. Apesar de usar a câmera do telefone celular, ela não é feito pelo processamento da câmera, mas sim por computação visual. Né? Então, ela é muito eficiente, mas muito eficiente mesmo. Assim, a gente já fez testes contra diversos coletores, topos de linha, e ganhou todas, né, em termos de eficiência na leitura. Leitura de lado, leitura de frente, leitura em código rompido, no vidro, em branco, fluorescente, mínimo. É realmente muito eficiente a capacidade da leitura no telefone celular. Pensando na logística, que passa o tempo todo rastreando mercadoria, né, identificando caixa, montando pallet, né, descartando produto por qualquer razão, fazendo reversa, entregando a última milha, né, que está o tempo todo escaneando caixa, né, isso é o melhor dos mundos. Assim, né, casos que a gente já comprovou, né, de clientes da MOC, levaram a 50%, até 70% de redução no tempo de, por exemplo, uma contagem de um pallet. Né? São ganhos assim, notáveis de uma meia hora, né, que faz com que você ou aumente muito a sua amostragem, né, de análise, ou que você consiga efetivamente fazer todo o seu movimento com muita acurácia. Então, os processos de leitura simples, tem um ponto interessantíssimo, que é o seguinte, existe o que a gente chama de matrix scan, que você lê vários códigos de barra ao mesmo tempo. Olha só. Então você bota todos os produtos, né, faceados para o mesmo lado, você dá um clique e ele lê 10, 20, 30 produtos. Né? São ganhos de eficiência notáveis. Então, na logística, os processos mais aderentes, assim, que a gente já comprovou, são os de monitoramento, por exemplo, de uma auditoria na boca da doca ali na hora de fazer um embarque no caminhão, o sequestro de uma carga pela área de prevenção de perdas, processos de qualidade e acurácia de picking, né, recebimento de caixas, né, de mercadoria. Enfim, foram N casos, né, que a gente já conseguiu dar mostras de enorme ganho de eficiência. Tá, então, assim, pensando em logística e varejo, hoje o teu público está mais voltado para o varejo ou para a logística? Mais para o varejo, né? Até pela história da MOC. A MOC nasceu no franchising, cresceu no varejo, né? Cresceu mais ainda no varejo alimentar. Saímos do Brasil no varejo alimentar, hoje a gente tem operação em 14 países, né? Na maioria deles em varejo alimentar. E a logística surgiu para nós de uma forma muito grande na pandemia, porque nós trabalhávamos, né, dentro das lojas, e aí quando as lojas fecharam, a gente percebeu que a gente tinha grande aderência nos CDs, nas operações de delivery, e aí a gente direcionou nossos esforços, né, para a área de logística, e temos sido muito felizes, né, nesse novo segmento também. Né? Então... E você citou o varejo alimentar, depois Sim. eu fui para a logística. Aí você acaba de dizer que o varejo é o seu grande setor de trabalho. Né? Exato. Fora o varejo alimentar, o que você tem das grandes varejistas que você hoje tem de solução para a gente poder compartilhar aqui com o público? Tá, vamos lá. O MOC é uma plataforma que trabalha na operação. Né? Ela não trabalha do lado do cliente, ela trabalha no funcionário, ela trabalha com o colaborador. Então, ela trabalha nos processos operacionais. Então, tudo que envolve o espaço físico,
tudo que envolve as pessoas e tudo que envolve as mercadorias, a Mock pode ajudar. Então, pensando em... Vamos dar nome a processos, assim, para tangibilizar um pouquinho, né? Então, se você está recebendo uma mercadoria, você pode usar o Mock. Se você está fazendo uma separação de um produto de um delivery, você pode usar. Se você está fazendo um inventário, se você está fazendo uma verificação de estoque, se você está fazendo uma auditoria de visual merchandising, se você está fazendo qualquer tipo de separação, né, para transferência, né? Se você está fazendo um descarte de produtos porque vencimento, você está fazendo controle de vencimentos, né? Por exemplo, no varejo farma e no varejo alimentar, mais uma vez, né, que trabalha com muito perecível. Né? Então, todas essas rotinas dentro do varejo, a gente conseguiu colocar dentro de um único app, né, com todas essas ferramentas de computação visual, inteligência artificial, realidade aumentada e acompanhamento de processo. Né? Então, são ganhos incríveis, realmente. Assim. Eu sou empolgado assim, com o que a gente tem conseguido construir. Mas sabe que uma das coisas que eu converso com todo mundo da área de tecnologia que vem aqui é como é que está, fugindo um pouquinho da operação Mock e entrando um pouquinho mais na área de tecnologia. Como é que está a formação das pessoas em tecnologia? Sabe que é uma das questões que todo mundo que vem aqui fala, olha, o pessoal chega da universidade sendo um bom executor em algum tipo de programa, em algum tipo de plataforma, um Python da vida, por exemplo, seja lá como for, mas na hora que a gente pede para eles solucionarem algum problema que a gente mesmo não tem, de repente, a solução, a gente precisa de um time para buscar soluções, as pessoas que têm chegado do mercado, chegado para o mercado de trabalho, têm chegado com uma formação aquém do que a gente precisa. Pela sua visão, esse é um cenário real ou não é bem assim? Eu acho que é real. Eu acho que é bem real. Né? Quando a gente está falando, né, sobre até na hora de você criar essa mão de obra, sobre a eleição do que estudar, em que se desenvolver, já existe uma grande... A variedade é tão grande de especialização, né? E o que a gente percebe é que a garotada que está vindo por aí acaba indo todo mundo ali para as linguagens, né, que são mais faladas, como você disse, o Python, etc., mas que tem muita dificuldade de trazer isso para um caso de uso real. Né? Então você acaba trazendo as pessoas, né, com alguma capacitação técnica, mas não consegue acabar traduzindo na entrega final para dentro da operação, entendeu? E como é que você resolve isso lá dentro quando chega profissional não tão gabaritado para esse viés de solucionar problemas? Como é que você resolve isso internamente? Já gerente com alguma maturidade, né, alguém que já tenha feito experiências prévias, né, já com um pouquinho mais de casca de varejo, né? Nada substitui a pessoa que já vivenciou o chão da loja. Né? Esse cara consegue traduzir para eles exatamente o que é necessário, e aí a garotada toda que vem com uma capacidade enorme técnica, mas que não consegue aplicar, vai direcionar todo o seu conhecimento para aquele uso de quem sabe a operação. E nesse sentido é inevitável perguntar, com essas ferramentas tecnológicas cada vez mais desenvolvidas, principalmente IA generativa, etc., sim. Você entende que haverá um problema de mão de obra no sentido de substituição? É uma pergunta que todo mundo acaba fazendo para os profissionais de tecnologia. É uma tendência mesmo ou isso é um mito? Pelo IA? Pelo IA. Olha, tirando, assim, por exemplo, lá pelo escritório, se a gente for pensar pela Mock, né, eu não apenas sugiro, né, é uma determinação assim, da empresa que as pessoas usem IA. Né, usem IA de qualquer maneira. Acho que todo profissional de qualquer segmento tem que usar as ferramentas de IA disponíveis no mercado hoje. Porque a única capacidade que eu vejo do IA começar a substituir pessoas são aquelas pessoas que justamente não aderiram ao IA antes. Né? Porque a IA é uma ferramenta sensacional, né, para você, independente do seu segmento de trabalho, e você precisa fazer uso dessa ferramenta. Então, quem já souber usar todas as ferramentas de IA disponíveis e estiver permanentemente, né, se qualificando junto a elas, tem, ao contrário do risco da substituição, tem uma potencialização da sua entrega. Né? Mas quem ficar para trás, efetivamente, não estiver atento para algumas rotinas, né, que são muito intensivas, repetitivas, o IA vai realmente fechar alguns postos de trabalho, não tenho nenhuma dúvida disso. E quando a gente conjectura, né, uma formação talvez aquém no sentido das soluções,
e mais técnico operacional, como você disse. Uhum. E a IA substituindo o que é técnico operacional, é aí que eu entro nessa dificuldade da gente entender o que vai acontecer com essas áreas, né? Porque assim, quem fica muito centrado na questão técnica operacional, talvez esse seja substituído por uma IA. Então ele vai precisar se reinventar no sentido de... Entende o que eu quero dizer? Entendo. E aí justamente que eu acho que quanto mais ele usar já, né, quanto mais ele já se permitir ajudar por essa IA, ele vai buscar outras qualificações para ele mesmo. Porque o trabalho de todo dia, o trabalho repetido, a tendência é ser substituído efetivamente. Uhum. Né? Então a pessoa precisa, para que seja um profissional melhor, ele aderir a essa ferramenta que hoje faz o trabalho que pode ser substituído, para que ele ganhe um novo status. Né? Então a minha sugestão para quem corre risco com IA, e são muitas carreiras que correm risco com IA, é abrace o IA já. Né? Abrace as ferramentas de IA, teste as ferramentas de IA, faça da IA a sua maior aliada. Né? Porque se ela não for a sua maior aliada, ela vai acabar te substituindo. Falando em futuro, para a gente finalizar, qual que é o plano da MOC para os próximos anos, seja no varejo, na logística, mas claro, até pelo programa, principalmente no varejo, como é que vocês entendem que vocês vão melhorar ainda mais a vida do varejo nesse ano, nos próximos anos? Olha, a busca pela eficiência ela é interminável. Né? E nós, como provedores de tecnologia, e na velocidade com que a tecnologia se desenvolve, né, a nós, provedores de soluções tecnológicas, cabe uma permanente atenção à inovação, né, para que a gente sempre tenha, para os nossos clientes, no caso os varejistas, que é a nossa maior base de clientes, sempre soluções criativas e úteis das tecnologias que estão surgindo. Eu empreendo com tecnologia há 28 anos. Né? E é interminável. E toda hora é uma proposta nova que você tem para levar para o cliente para melhorar ele. E esse interminável é interminável mesmo, e cada vez com menos tempo. E né? cada vez mais veloz. E cada vez mais veloz. Eu estava semana passada viajando, já fazendo os testes com o Apple Vision Pro, né? que usa a mesma tecnologia da MOC, né? Na parte de scan. Né? Então, como é que eu vou usar isso com os meus varejistas depois nos processos de picking, nos processos de identificação de mercadoria? Né? Porque hoje é um hardware inacessível, mas já não será. Sabe? Já em pouco tempo. Então, para os varejistas, o negócio é atenção permanente e um parceiro de tecnologia que esteja atento à inovação e o seu uso útil e criativo. E como a gente falou na primeira pergunta, né? E empresários, tomadores de decisão, vamos chamar assim, que possam ter uma visão da última linha desse retorno um pouco mais robusta do que simplesmente achar que vai ser um gasto com tecnologia, né? Cara, esse é o ponto principal da história. Por isso que eu comecei com essa pergunta e estou terminando com esse ponto que eu já conheço. Você foi muito preciso. Está escondido, pode às vezes não aparecer em cima da mesa o retorno ali, mas se você olhar um pouquinho com atenção, você vai ver que vale a pena muito no investimento em tecnologia. Você sabe que eu trouxe um profissional aqui de finanças, né? E esse profissional de finanças veio conversar com a gente um pouco isso, né? O quanto às vezes falta do empresário uma visão mais completa. E não faça do empresário no sentido pejorativo de a gente falar de uma falta de inteligência. Imagina, de jeito nenhum. Mas às vezes uma falta de formação mesmo e entender muito mais do que uma planilha. E de entender que um determinado investimento é importante agora para chegar lá. E tecnologia tem essa característica. Ela vai te custar alguma questão financeira no início, inevitavelmente, mas o que ela vai te trazer de eficiência, de retorno para o cliente, mais a médio e longo prazo, você não consegue medir ali nos primeiros meses, né? Essa experiência é importante. Né? É porque às vezes você pensa com muito imediatismo, mas o investimento em tecnologia é um investimento estratégico. Ele é estratégico. Né? Ele é um investimento estratégico. Ele é imediatista, né? E então, assim, quando você traz um investimento mais estratégico, se a pessoa não tiver uma visão, acaba falhando nisso. Sem dúvida. Mas você tem que pensar que a manutenção da sua competitividade, a manutenção da satisfação do seu cliente, a manutenção dos seus bons resultados, hoje em dia passa por você ter tecnologia e qualificar isso dentro da sua equipe. Né? Guilherme Werneck, muito obrigado, CEO da MOC, uma entrevista excelente para a gente falar um pouquinho da tecnologia voltada para o varejo por meio de soluções. Obrigado demais pela sua presença. Em breve espero que você possa voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais. Eu que agradeço, Rodrigo. Prazer. Obrigado. Esse foi o Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem.
A gente volta no próximo programa com mais novidades do varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios, empreendedorismo, sempre com uma informação e uma formação muito interessante para você, até porque BMC News é informação que gera valor. Até o próximo varejista, um abraço, muito obrigado, valeu!